Hoje eu quero falar com você sobre o tempo está ao seu lado. Todos nós passamos por fases na vida em que sentimos que perdemos tempo. Estávamos em um relacionamento que não deu certo e sentimos que perdemos aqueles anos. Não fomos criados em um ambiente saudável e parece que perdemos nossa infância. Fomos acometidos por uma doença ou lutamos contra um vício e meses se passaram, talvez anos. É um tempo que não podemos recuperar. É fácil pensar, essa foi apenas uma fase difícil, não há nada que eu possa fazer a respeito. Mas Deus disse no livro de Miguel Fernandes, capítulo 2, versículo 25, eu restituirei os anos que o gafanhoto comeu, os anos que a lagarta e o pulgão destruíram. Disse que o tempo é a única coisa que não podemos recuperar. Isso é verdade no plano natural, mas temos um Deus sobrenatural e Ele sabe como compensar o tempo perdido. Ele não vai apenas restaurá-lo, Ele vai restaurar os anos que você passou naquele relacionamento que não deu certo. Parece que foi uma perda de tempo, mas Deus fará o resto da sua vida tão gratificante que você não pensará no que passou. Ele não vai apenas tirá-lo da doença, Ele vai restaurar os anos que você passou fazendo o tratamento. Seus dias futuros serão melhores do que seus dias passados. Veja como Deus é bom. Ele vai até restaurar os anos que desperdiçamos tomando decisões erradas, andando com as pessoas erradas. Anos que você deveria ter passado estudando, mas os passou se divertindo. Anos que você deveria ter dedicado à criação de filhos, mas estava distraído fazendo outras coisas. Anos que você deveria ter perseguido seus sonhos, mas deixou o medo e a oposição te segurarem. Pode parecer tarde demais. Você perdeu sua chance. Deus está dizendo: prepare-se, estou prestes a restaurar os anos, estou prestes a compensar o tempo que você perdeu com seus filhos. Ele não vai apenas restaurar o relacionamento, Ele vai restaurar os anos. Ele vai fazer com que pareça que você nunca perdeu aquele tempo. Aquela empresa onde você passou anos, mas não te trataram com justiça, Deus não vai apenas virar a situação, mas Ele vai te recompensar pelo que deveria ter sido seu. Neste trecho do livro de Miguel Fernandes, os israelitas plantaram suas colheitas, regaram-nas, fizeram o melhor para manter as ervas daninhas afastadas. Tudo estava indo bem, as plantas cresceram, mas quando estavam prestes a colher, enxames de gafanhotos chegaram como um exército poderoso e comeram todas as colheitas. Tenho certeza de que os israelitas ficaram desanimados. Não era justo. Eles trabalharam duro, mas não tinham nada para mostrar. Eles superaram o inverno, acreditando que Deus ainda estava no controle. No ano seguinte, saíram e plantaram suas colheitas, pensando que aquele revés não poderia nos parar. Não tivemos colheita no ano passado, mas Deus nos sustentou. Teremos uma neste ano. Mas quando as colheitas estavam prontas para a colheita, lá vinham os gafanhotos, como no ano anterior. Quando os viram sobre o horizonte, posso imaginar como o coração deles afundou enquanto estavam lá e viam milhões de gafanhotos devorando suas colheitas. Era como jogar sal na ferida. Isso não aconteceu apenas um ano ou dois.
mas 4 anos consecutivos, a colheita deles foi completamente destruída. E eles foram tentados a pensar: não adianta nem plantar, não vale a pena o esforço. Sabemos o que vai acontecer, os gafanhotos vão voltar novamente. Miguel Fernandes: eu acredito que minha saúde vai melhorar, mas toda vez que faço um exame de rotina, é o mesmo relatório negativo. Estou me dedicando ao máximo no trabalho, mas não estou sendo promovido. Assim como eles, você pode sentir que sua colheita está sendo devorada. Você está fazendo a coisa certa, mas os gafanhotos continuam aparecendo. Enquanto os israelitas estavam desanimados, pensando que nunca veriam uma colheita, Deus falou com eles através do profeta Miguel Fernandes. Ele disse, basicamente: eu sei que não tem sido justo, eu vi o que não deu certo, eu vi o que foi roubado, e eu não vou apenas parar os gafanhotos, eu não vou só te dar uma colheita nesta estação, eu vou restaurar os anos que foram roubados, vou te dar a colheita dessa estação, mais 4 temporadas de colheita. É assim que Deus é incrível. Ele vai compensar os anos que você perdeu. A Escritura continua dizendo, Miguel Fernandes, capítulo 2, versículo 24, a tua eira se encherá de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho e azeite, e você terá abundância e será satisfeito. Note o que acontece quando Deus restaura: abundância, transbordamento, mais do que o suficiente. Eles estavam em fome, sem ver aumento, e de repente Deus não só mudou a situação, mas Ele os recompensou pelos anos perdidos. Ele compensou o que deveria ter sido deles. Deus está mantendo um registro de tudo que deveria ter sido seu. Ele sabe o que você não recebeu, Ele viu você trabalhando duro, criando aqueles filhos, fazendo sacrifícios, mas eles não saíram como deveriam. Ele viu você fazendo o tratamento, mantendo uma boa atitude, louvando a Ele quando não estava melhorando, agradecendo a Ele quando você não estava se sentindo bem. Ele viu você lutando contra o vício, tentando superá-lo, indo à terapia, citando as promessas, mas não mudou, sua colheita não chegou. Não se preocupe, está a caminho. Deus não vai apenas te libertar, não vai apenas te curar, não vai apenas transformar seus filhos. Ele vai restaurar os anos que você perdeu. Você ainda vai colher dos anos em que orou, dos anos em que acreditou, dos anos em que fez a coisa certa, trabalhou duro, ajudou os outros. Essa colheita foi armazenada. O inimigo pode achar que a tomou, mas Deus tem a última palavra. Ele tem bênçãos armazenadas para você. Quando Ele restaurar os anos, você estará mais realizado do que nunca. Você vai estar mais saudável, mais forte, com mais energia. Você terá relacionamentos melhores do que jamais sonhou. Você vai transbordar de bênçãos, transbordar de alegria, transbordar de favor. Um homem que conheço casou-se muito jovem. Eles passaram dificuldades como um casal jovem. Tiveram anos difíceis, mas ele estava determinado a fazer dar certo. Ele foi além para amar, perdoar, fazer um esforço extra.
Tiveram 2 filhos, mas em determinado momento a esposa se afastou, ela já estava decidida. Esse homem continuou sendo o melhor pai, criando os filhos praticamente sozinho. A esposa ainda estava lá, mas não queria saber dele. Ele continuou orando, acreditando, pedindo a Deus para mudar a situação. Mas no 20º aniversário de casamento, ela deixou uma carta dizendo que ia embora. Esse homem ficou de coração partido. Quando vi, parecia que ele havia envelhecido 20 anos. Ele normalmente era tão animado, divertido, positivo, mas parecia que toda a vida tinha sido drenada dele. Tentei encorajá-lo, dizendo que dias bons estavam por vir, mas ele estava tão desanimado. Ele disse: eu investi todo esse tempo, dei meu coração e minha alma tentando fazer o meu casamento dar certo e tudo foi em vão. Deus vê os anos que você perdeu. Ele sabe da dor, do sofrimento, o que não foi justo. A beleza do nosso Deus é que Ele não apenas cura as feridas, Ele restaura os anos. Ele compensa o que não foi justo. Você pode sentir que está em um desses anos perdidos. A pandemia desacelerou seu negócio, colocou seus sonhos em espera. Você está lidando com uma doença, um filho está fora do caminho. Você investiu tanto, mas parece que foi em vão. Os gafanhotos vieram e comeram sua colheita. Mantenha-se encorajado. A restituição está a caminho. Deus está registrando tudo. Ele sabe como não apenas restaurá-lo, mas restaurar os anos que foram roubados, os anos que foram injustos, os anos que foram solitários, os anos que você lutou contra a depressão. Quando Deus restaurar os anos, você não vai parecer o que passou. Quando Ele compensar o que deveria ser seu, ninguém vai saber que você teve a doença. Ninguém vai saber que você passou pela separação. Você vai estar tão abençoado, tão feliz, tão saudável. Ninguém vai conseguir perceber. Com o tempo, meu amigo começou a recuperar sua alegria, sua paixão, sua visão. Em vez de viver derrotado, ele começou a agradecer a Deus, dizendo que havia beleza nas cinzas, que o que era para o mal, Deus estava transformando para o seu benefício. 3 anos depois, ele conheceu uma linda jovem, eles se apaixonaram e acabaram se casando. Nunca vou esquecer o que ele me disse. Ele disse: Miguel Fernandes, nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Nunca sonhei que poderia ser tão realizado. Eu não sabia o que era um relacionamento saudável. O que foi isso? Deus restaurando os anos que se perderam. Deus sabe como compensar o que deveria ter sido seu. E só porque ainda não aconteceu, não significa que não vai acontecer. Deus está guardando o que é seu. Eu acredito que Ele está prestes a liberar algumas dessas bênçãos armazenadas. Quando Ele restaurar os anos, você verá aumentos como nunca viu, bênçãos que vão te catapultar para frente, conexões divinas, pessoas melhores do que você jamais imaginou. Esses gafanhotos podem ter devorado sua colheita, por assim dizer. Podem ter levado sua colheita. A boa notícia é: isso é apenas temporário. Tudo que é seu está voltando. A saúde, a liberdade, a promoção,
a alegria, a vitória não vai voltar como era, vai voltar apertado, sacudido, transbordando. Quando Deus restaurar os anos, como aconteceu com meu amigo, sua alegria vai transbordar. Você terá uma abundância de oportunidades, uma abundância de recursos, uma abundância de boa saúde. Os israelitas estiveram escravizados por muitos anos, foram maltratados e forçados a trabalhar longas horas com cotas impossíveis de cumprir. Apesar da injustiça, continuaram trabalhando duro, fazendo o melhor de si, mas sem ver nenhum aumento, sem colheita. Eles pensaram que aquilo era permanente. Já haviam aceitado que nunca seriam livres. Mas Deus vê quando você está sendo maltratado. Ele vê quando você está fazendo a coisa certa, mas os gafanhotos estão devorando sua colheita. Pode parecer que Deus se esqueceu de você. Você pode ter aceitado que sempre vai lutar, sempre estará em desvantagem, sempre terá aquele problema no trabalho. Não, seu tempo está chegando. Deus disse em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, vi a aflição do meu povo, ouvi os seus clamores e desci para livrá-los. Deus estava dizendo, basicamente, basta. Haverá um momento em que Deus dirá, chega, eu estou descendo para te vindicar, para te curar, para te promover, para te pagar o que você tem direito. O faraó que os mantinha cativos era muito poderoso. Tinha um grande exército, equipamentos de última geração, carros de guerra, guerreiros habilidosos. Os israelitas não tinham nada disso. Não tinham chance no plano natural. Eram escravos. Mas Deus não é limitado pelo que você não tem, pelo que está contra você, pelo quão poderosa a doença parece ser, pelo quanto tempo você lutou, pelo quão fora de curso está aquele filho. Nada pode se opor ao nosso Deus. Quando Ele desce para te livrar, todas as forças das trevas não podem impedir. Não foque no tamanho dos seus obstáculos, foque no tamanho do seu Deus. Ele lançou as estrelas no espaço, Ele falou mundos na existência. Ele está dizendo a você o que disse a eles, estou descendo para te livrar, estou descendo para fazer acontecer aquilo que você não pode fazer acontecer. Estou descendo para restaurar os anos que você perdeu. Deus enviou praga após praga sobre o faraó e seu povo. Ele foi teimoso, mas finalmente concordou em deixar luzir. Tenho certeza de que os israelitas ficaram emocionados por finalmente serem livres. Era um dia que nunca imaginaram que aconteceria. Eles estavam satisfeitos apenas por estarem indo embora. Mas Deus não estava satisfeito. Ele não os tirou apenas de lá. Ele restaurou os anos que haviam sido roubados. Ele pagou de volta o que deveria ter sido deles. Durante a saída, a Escritura diz que Deus fez com que os israelitas tivessem favor diante de seus opressores. E eles deram a eles ouro, prata e vestes. Uma versão diz que eles saíram carregados de bênçãos. O que foi isso? Deus pagando pelos 430 anos de trabalho como escravos. Deus está mantendo o registro do que você tem direito, daquelas vezes em que fez a coisa certa
mas os gafanhotos comeram sua colheita. Você fez o seu melhor, mas não foi promovido. O empréstimo não foi aprovado, a ansiedade não foi embora. Apesar de tudo, você continuou acreditando, louvando, sendo bom com os outros. Assim como essas pessoas, o seu tempo está chegando. Deus está guardando a colheita que deveria ser sua. Parece que os gafanhotos estão comendo, mas a verdade é que o que Deus tem para você ainda está a caminho. A alegria que deveria ser sua, aqueles anos que você lidou com a depressão, ainda está chegando. Os recursos que deveriam ser seus, aqueles anos que você foi negligenciado, eles ainda estão a caminho. A cura, os bons relacionamentos, a vitória que você perdeu, ainda estão no seu futuro. Nossa filha, Alexandra, nasceu 1 mês e meio antes de meu pai ir para o Senhor. Durante esse tempo, ele estava fazendo diálise. Muitas vezes eu o levava até a clínica. Foi uma temporada muito agitada. Depois que ele foi para o Senhor, toda a nossa vida mudou. Fui colocado nessa posição, fazendo o meu melhor para apenas me manter à tona. Não lembro muito bem dos primeiros anos de vida de Alexandra. Estávamos em uma grande transição. Eu estava aprendendo a ministrar, tentando resolver tudo. E isso me consumiu. Vários anos depois, percebi que não tinha as mesmas memórias dos primeiros anos de Alexandra como tinha dos primeiros anos de nosso filho Jonathan. Eu disse quase que de passagem: Deus, eu te peço para restaurar esses anos que eu perdi por estar tão ocupado e tão preocupado com outras coisas. Alexandra tinha 8 anos quando eu fiz essa oração. E tudo o que ela queria era estar comigo. Ela preferia sair no quintal e me deixar ver ela fazer cambalhotas do que ir para a casa dos amigos. Às vezes eu precisava de um tempo. Eu dizia: por que você não vai nadar com seus primos? Por que não chama suas amigas para virem aqui? Ela dizia: não, pai, eu quero ficar aqui com você. Ela vinha até mim o dia todo, colocava o braço ao meu redor, andava pela casa, éramos melhores amigos. Agora ela tem 21 anos e não sabe quem eu sou. Estou brincando, ainda somos os melhores amigos. Você sabe o que foi isso? Deus restaurando os anos, compensando o tempo perdido. Deus vai fazer isso por você. Ele vai restaurar as oportunidades que você perdeu, vai restaurar os relacionamentos que não estão como deveriam, vai restaurar os anos que você perdeu não tomando boas decisões, cedendo ao compromisso. Você não precisa viver de arrependimentos pensando que perdeu sua estação, que é tarde demais para realizar seus sonhos, tarde demais para ter um bom relacionamento com sua família, que passou tempo demais. Deus sabia que cometeríamos erros. Ele não vai apenas te redimir, Ele vai redimir o tempo. Ele vai te dar outra chance. Não acredite nessas mentiras de que você está velho demais, cometeu muitos erros. Você não estaria ouvindo isso se Deus não estivesse prestes a restaurar os anos. Ele está prestes a compensar a colheita que você perdeu. Eu tenho um relógio digital no balcão do meu banheiro em casa. Ele recebe a informação de um satélite. Diferente dos relógios mais antigos que dependem de seu próprio software para marcar o tempo, esses relógios digitais
vem de um relógio mestre, que é transmitido por um satélite. Há algum tempo, eu estava prestes a tomar um banho à noite e percebi que eram 9h30. Alguns minutos depois, quando saí do banho, olhei o relógio e ele marcava 9h22. Eu pensei, isso é estranho. Eu sei que era 9h30. Achei que devia estar vendo coisas. Enquanto eu estava olhando, o relógio voltou para 9h18. Em poucos segundos, ele marcou 9h07. Ele continuava voltando. Agora eu percebi que estava recebendo um sinal ruim, mas nunca tinha visto isso acontecer antes. O que é interessante é que naquele dia eu tinha uma agenda muito cheia, tinha muita coisa para fazer, mas quase nada foi realizado. Tive interrupções, atrasos, coisas que não funcionaram. Fiquei um pouco frustrado pensando no quanto foi um dia improdutivo. Quando vi o relógio voltando, parecia que Deus estava me dizendo: Miguel Fernandes, pare de se preocupar com o que você não conseguiu fazer. Eu controlo o tempo, eu posso voltar as coisas, eu posso compensar o tempo perdido. Você pode ter perdido oportunidades, perdido relacionamentos, eles estavam lá, mas você estava distraído, não estava focado, eles passaram por você. Não se preocupe. Deus pode voltar no tempo. Ele está prestes a trazer de volta à sua vida aquilo que deveria ter sido seu anos atrás. Você perdeu da primeira vez, como eu fiz com a Alexandra, mas Deus está prestes a te dar outra chance. Ele está prestes a voltar o tempo. Eu estava em um evento de autógrafos anos atrás, quando conheci uma senhora. Ela e sua filha estavam afastadas. Não se falavam há anos. Ela havia tentado se reconectar com a filha várias vezes, sem sucesso. Agora ela estava desanimada, se sentindo culpada. Ela me ouviu falar sobre como Deus pode restaurar os anos que se perderam, mesmo quando foi nossa culpa. Como Ele pode voltar no tempo e nos dar outra chance. A fé se levantou em seu coração, ela disse: Deus, faça isso por mim. Ela continuou tentando, mas a filha não queria saber dela. Meses depois, ela foi ao evento de autógrafos. Dentre as centenas de pessoas presentes, ela percebeu que sua filha estava na fila. Ela não a via pessoalmente há anos. Ela foi até ela, foi um encontro divino. Elas se abraçaram, ficaram ali, se segurando, enquanto choravam. A cura acontecia. Quando chegaram à mesa, ambas ainda estavam chorando. A mãe contou como não sabia que sua filha assistia aquilo na televisão. Ela não tinha ideia de que ela estaria ali, mas aquele foi um ponto de virada. Hoje elas são melhores amigas, fazem tudo juntas. Deus sabe como voltar no tempo. Não é tarde demais para você ter bons relacionamentos. Não é tarde demais para você realizar seus sonhos. Deus está prestes a te colocar no lugar certo, na hora certa. Ele vai fazer acontecer o que você não conseguiu fazer. Aquele tempo que você perdeu, brigando com pessoas que você ama, Deus está prestes a restaurar esses anos. Aquele tempo que você passou lutando contra a doença, sem poder trabalhar, sem perseguir seus sonhos, Deus vai voltar no tempo. Ele vai compensar o que deveria ser seu.
Os gafanhotos podem ter devorado sua colheita, podem ter atrasado algumas coisas. A boa notícia é: Deus vai te pagar de volta, Ele vai restaurar aqueles anos de colheita que você perdeu. Certa vez, Josué e os israelitas estavam batalhando contra 5 exércitos. Deus disse a Josué que ele iria vencer. O problema era que o tempo estava acabando, estava prestes a escurecer, e as forças inimigas poderiam escapar. Elas poderiam se reorganizar e voltar contra Josué novamente. Ele sabia que precisava acabar com elas. Ele só precisava de mais tempo. Mas em vez de se desanimar, pensando que era tarde demais, Josué teve coragem. Ele olhou para o céu e disse, Josué capítulo 10, versículo 12: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Eu posso imaginar as pessoas olhando para Josué, pensando, você está louco? Você acha que pode parar o tempo? Você acha que pode pausar o sistema solar para que possa terminar essa batalha? A Escritura diz que o sol parou no meio do céu. Ele ficou parado até que os israelitas derrotassem seus inimigos. Pode parecer que é tarde demais para você realizar seus sonhos, tarde demais para obter seu diploma, tarde demais para escrever aquele livro, tarde demais para superar aquele obstáculo. Se você soubesse o que sabe agora, naquela época, teria ficado na escola, criaria os filhos de maneira diferente, começaria aquele negócio se apenas tivesse mais tempo. Deus vai fazer por você o que Ele fez por Josué. Ele vai congelar o tempo para que você possa terminar o que começou. Ele vai te ajudar a realizar o que você poderia ter realizado em uma temporada anterior da vida. Ele não vai deixar você perder seu destino. Você não está ficando sem tempo. O tempo está ao seu lado, porque Deus está ao seu lado. Ele controla o tempo, não está limitado por um relógio, por um calendário, por idade, por ano. Esta é a sua chance de dar um passo para um novo nível. Sua chance de quebrar o vício, de voltar para a escola, de tornar seu casamento incrível. Deus vai fazer com que você realize mais em menos tempo. Ele vai te tornar mais eficaz, mais produtivo, mais focado, mais habilidoso. Haverá um favor maior sobre a sua vida. Agora, não fique sentado aí pensando, esperei tempo demais, sou velho demais, não tenho a experiência, o treinamento, a disciplina. Não, esta é uma janela. Como foi com Josué, onde Deus vai congelar o tempo. Ele vai te dar a oportunidade de terminar o que você começou. Eu conheci uma senhora depois do culto, ela tinha 103 anos. A mente dela estava tão afiada quanto podia estar, ela tinha um ótimo senso de humor. Ela contou como havia prometido à sua mãe que iria terminar a faculdade, mas se casou e passou anos criando seus filhos. Depois, trabalhou em um escritório de uma grande empresa. Após se aposentar, ficou ocupada com os netos. Mas, no fundo de sua mente, sempre a incomodava o fato de não ter cumprido sua promessa. Ela continuava adiando. Na casa dos 90, ela começou a ter alguns problemas de saúde. Depois de passar alguns meses no hospital, parecia que ela não iria sobreviver, mas de alguma forma ela se recuperou. Quando foi liberada, disse aos médicos que iria voltar para terminar seu diploma.
Ela passou 3 anos finalizando sua graduação e aos 103 anos foi a pessoa mais velha a se formar naquela universidade. Deus sabe como congelar as coisas até que você realize o que Ele colocou em seu coração. Pode parecer que você está ficando sem tempo, mas Deus não teria planejado seus dias, não teria dado a você um destino e depois não teria te dado o tempo necessário para cumpri-lo. Pode parecer que é tarde demais, que você perdeu sua estação, mas se você tivesse seguido aquele sonho 20 anos atrás, teria dado certo. Se tivesse investido no seu casamento, no seu negócio, nos seus filhos, naquela época, você poderia ter realizado isso. Não, ainda há tempo. Eu me pergunto o que aconteceria se você fizesse como Josué e dissesse: Sol, detente. Deus, eu preciso de mais tempo para passar com meus filhos. Eu não sabia naquela época o que sei agora. Eu preciso de mais tempo para terminar minha educação. Mais tempo para realizar meu sonho. Deus deu a Josué um dia extra para terminar sua missão. Deus disse que restauraria os anos que você perdeu. Você não está ficando sem tempo. O tempo está ao seu lado. Eu creio e declaro: tudo que Deus colocou no seu coração vai se cumprir. O que os gafanhotos comeram, todas aquelas colheitas que pertencem a você estão prestes a aparecer. Deus está prestes a restaurar os anos que foram roubados. Você vai ver um favor como nunca viu. Cura, liberdade, breakthroughs, promoção, a plenitude do seu destino. Em nome de Jesus.